A paz e a graça. Aqui novamente, estou com você que abre mais um vídeo, e assim será até o dia que Deus quiser. Eu trago um assunto, é um assunto muito comentado, e nós temos responsabilidade, porque recebemos de Deus o ministério de alertar, de tocar trombeta, e mais uma vez eu quero trazer aqui uma revelação, através da Bíblia, através das visões que Deus me dá, que contraria muita gente. Existe uma doutrina com relação à fé e às obras. A Bíblia, ela afirma que a fé, ela complementa as boas obras que o ser humano pratica. Mas querem empurrar a goela abaixo de muitos crentes ou de muitas pessoas que ainda estão começando a buscar o entendimento. E a Bíblia diz que no passado muitos foram destruídos porque lhe faltou entendimento, e o que a gente vê é uma multidão muito grande caminhando para essa destruição, porque lhe faltou conhecimento e não procuraram ter o conhecimento do santo, e as pessoas vão vivendo sem conhecimento. E vão sendo destruídos, vão perecendo, o tempo vai passando, e as pessoas não buscam o avivamento de Deus em suas vidas para não errar. A placa diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Porém, sem obras é morta. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. E muitos vão vivendo, buscando e andando conforme o que os homens entendem. E nós sabemos que o que está errado não vem de Deus. O que está errado vem do maligno, porque a sua intenção é fazer com que uma pessoa se perca no seu entendimento. Por isso que o Senhor diz que por falta de entendimento muitos foram destruídos, e afirma também que muitos estão sendo enganados porque não buscam conhecer a verdade. Em primeiro lugar, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 26. Olhe só o entendimento que Deus te dá e dá a mim para pregar a você, quer você creia, quer não. A questão aqui é avisar, deixar ciente da verdade que o Espírito Santo passa. Está escrito, Tiago, capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, é um morto
está morto. Eu tenho muita fé, mas eu não tenho obras diante de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que peca morre. Está morto. Tem muita fé, mas está morto porque não tem obras diante de Deus. Está em pecado. E assim muitos e muitos crentes vivem e correm atrás e afirmam, querendo justificar, pensando que suas fés, ou a sua fé que é grande, ela vai justificar você diante de Deus e vai salvar a tua alma. Eu estou com 66 anos. E todos esses anos de ministério, eu venho combatendo essa heresia de que basta você ter fé, você é salvo. Ora, a fé sem obras, que são os frutos do Espírito, aqueles que a Bíblia fala dos pecados da fornicação, da feitiçaria, do adultério e aí por diante, as pessoas pensam que a fé vai justificar, vai santificar uma pessoa, mas a Bíblia diz aqui em Tiago 2,26 que é como se estivesse morto. Há um engano muito grande e nós precisamos abrir a mente das pessoas. E eu faço a minha parte. Por você que me ouve, você é um bem-aventurado. Aí o que é que acontece? A pessoa tem muita fé em Deus e aí quer uma coisa e não acontece. Pede uma coisa e não acontece. Porque Deus não vai abençoar uma pessoa que está em pecado, não quer se arrepender. Livro de Tiago 2,19 está escrito: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Veja que o maior crente é Satanás e seus demônios, porque eles viviam no céu e sabem o poder que Deus tem. Por isso que nós, muitas vezes, quando estamos com boas obras, não estamos com o rabo preso ao demônio, nós usamos o nome de Jesus e ele tem que sair. Caso contrário, se você não tiver obras, nem isso você consegue. Em muitos casos, até os discípulos de Jesus tentaram várias vezes expulsar demônios. Eles tinham obras, mas lhe faltava fé. Por isso Jesus falou a eles. Eles perguntavam: por que não podemos expulsar? Jesus disse: pela vossa pouca fé. E as pessoas acham que por ter fé conseguem tudo de Deus, inclusive a sua salvação. E isso está errado, meus irmãos, meus amigos. É muito complexo as coisas de Deus. Nós precisamos estar de posse da palavra de Deus e botar em prática. Não podemos vacilar. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim.
Mas as pessoas, elas não estudam, elas não verificam a palavra de Deus para botar em prática. Porque a Bíblia, ela é colocada em prática e nós vemos o resultado, pelo menos no ministério que eu exerci durante todos esses anos. E as pessoas tiram conclusões e vão levando uma vida e sendo levado cativo, preso. E aí não acontece conforme eles creem e acabam deixando Jesus, achando que é a palavra que está errada. Mas não é bem assim. Tiago 2, verso 14 está escrito: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aqui é uma pergunta para você que me ouve. Só fé não salva. Mas existe aí uma doutrina falsa dizendo que basta você ter fé. Não importa se você não tem obra. Como pode Jesus salvar uma pessoa que tem fé, mas é um homicida? Uma pessoa que anda praticando os piores pecados. É muita ignorância uma pessoa pensar dessa forma. Sinto falar. Mas quer creia, quer não, é o que Deus diz na sua palavra, para nos edificar, para nos ensinar, para a gente terminar. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui fala em salvação. Ele dará o galardão. É preciso ter fé? Sim, mas sem a obra é morta. Ela não vai te dar aquilo que você quer. É como um corpo sem alma. Está morto. A fé e as obras se complementam. Elas não se tornam operacionais se não tiver junta com as boas obras. E você sabe, as boas obras está descrito lá em Gálatas, que fala das obras da carne. A pessoa quer ter muita fé, mas anda nas obras da carne. E você sabe o que diz a Bíblia com relação às obras da carne e os frutos do Espírito, os quais são esses que eu me refiro e trago a você. Portanto, o dia, as horas estão se passando e logo, logo, essa palavra vai ser colocada em prática e nós vamos ser julgados. E Jesus disse: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar conforme a obra de cada um. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem as obras não há salvação. Elas andam juntas, eu trago isso para você. As pessoas brincam de lerem, de seguirem a Bíblia, mas lhe falta entendimento
porque acham que é de qualquer jeito, mas tem que ser pelos mandamentos de Deus, pela nova aliança, que é o segundo concerto, pelo Evangelho e pelo sangue de Jesus. É o que eu trago a você, em nome de Jesus. Até uma próxima. Amém.